Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui para falar um pouco do meu trabalho. Eu sou Ana Costa, escritora, moro em São Paulo, Brasil. Eu sempre trabalhei na área da saúde, mas há 5 anos eu tive um AVC isquêmico e fiquei com algumas sequelas. Uma delas é afasia, que é uma deficiência na comunicação causada por lesão no cérebro. Então, se eu fizer alguma pausa entre as frases ou falar uma palavra errada, faz parte desse contexto. E eu sempre procuro dar ao melhor de mim, mas às vezes é inevitável algum errinho. Mas se por acaso acontecer, eu espero a compreensão de vocês, ok? Bom, quando eu voltei a trabalhar, na época eu exercia o cargo de direção e ao retornar eu fui exonerada do cargo. Então com essa demissão eu fiquei com transtorno de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Mas eu precisava fazer alguma coisa para sair dessa depressão. E eu prometi me reinventar para continuar vivendo. Então eu comecei a escrever. Na época foi muito difícil porque eu estava com dificuldade de ler, de escrever e de falar. Mas eu fiz uma adaptação no meu computador e contratei um revisor de texto e estudei bastante e fui escrevendo tudo o que passava na minha mente. E nasceu um livro, Volta, Se Houver Motivo para Voltar. Esse livro foi lançado em 2016. Hoje ele está na 3ª edição. Mudei apenas a capa para ficar um pouco mais colorido. E ele ganhou o prêmio de melhor livro biográfico de língua portuguesa em 2017 aqui no Brasil. E em 2019 ele ganhou o prêmio de melhor livro lusófono na Suíça. Então, ele é um livro autobiográfico. E em 2018 eu lancei um outro livro, Razão para Ser Louca, que são loucuras saudáveis. Coisas simples, fáceis, que a gente não faz por alguma razão, mas que nos dá bem-estar. Então, eu tenho 2 livros da minha autoria e 5 como coautora. Antologia de escritores de língua portuguesa. Esse livro é bilíngue, português-francês. Tem o Protagonismo Feminino, que é um livro escrito por mulheres para mulheres. E O Silêncio das Palavras, que foi lançado na última Bienal Internacional de São Paulo em 2018. Tenho mais 2 livros digitais, que é Eternamente Você e Inquietação. Tá? Hoje, além de escritora, eu sou mentora literária, copydesk e mentora comportamental. Faço um projeto, eu tenho um projeto de incentivo à leitura, que eu faço por meio de palestras em escolas de ensino médio e fundamental. Então, por que faço isso? Porque os especialistas falaram que eu tenho uma reserva cognitiva muito grande pelo hábito da leitura e da escrita que tenho desde criança. Então, se a literatura me fez um benefício, por que não fazer para outras pessoas? Então, é por isso que eu faço esse projeto de incentivo à leitura para crianças e adolescentes.
E também fazendo parte desse projeto, eu distribuo livros da minha autoria em alguns espaços acessíveis às pessoas para que elas peguem aquele livro. E eu deixo um bilhete dentro do livro dizendo que a partir daquele momento o livro é de propriedade dela e se achar interessante que passe para frente para que outras pessoas leiam e, daí peço um feedback, deixo o endereço eletrônico e eu tenho recebido feedbacks maravilhosos. Então esse é o meu trabalho e eu vou deixar registrado as minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook. Todos são Ana Costa Escritora. Estou lá, vocês me encontram e estou à disposição. Um abraço a todos. Olá, eu sou Sanira, sou poetisa, contista, escritora de fantasia, dark e um pouquinho de romance, eu tive o prazer e a honra de ser convidada para participar dessa semana que a gente vai ter de encontros e conversas com autoras do Mulherio das Letras Portugal. É um prazer enorme. Hoje eu vou falar um pouco da importância das mulheres na literatura. Né? Somos poucas na literatura clássica, principalmente por conta que há alguns séculos atrás não era bem visto e muito menos aceito que uma mulher externasse as suas opiniões, muito menos escrevendo, afinal de contas, quem daria crédito às palavras vindas de uma mulher? Séculos depois, nós ainda somos poucas. Graças a Deus, temos um número muito maior de escritoras, de poetisas e de contistas. E muitas antologias e editoras têm dado oportunidade para novas escritoras. Uma escritora nova que recebeu essa oportunidade fui eu, por que não dizer assim? Coisa que vocês não sabem é que, tipo, a minha carreira literária ela é muito recente. Eu iniciei escrevendo, autopublicando, por assim dizer, em 2020, bem no meio da pandemia, né? Que me possibilitou tirar os meus textos HD do computador. E isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Talvez você aí mesmo que está me assistindo tenha textos guardados no seu computador. E você pensa, nossa, eu escrevi, mas nem é tão bom assim. Gente, normalmente os escritores, eles têm essa tendência de achar que seu trabalho não é tão bom assim para ser apreciado pelo próximo. Nós, escritoras, a gente tem que parar com isso, dessa nossa autocrítica severa. Se você escreve, se você conseguiu imaginar, se você sonhou aquilo, você tem que dar o direito das pessoas lerem. Você tem que usufruir do direito que as suas antecessoras conseguiram para você. Para que a gente pudesse escrever hoje que as poesias que queremos ou os livros que idealizamos, muitas mulheres tiveram que morrer e que lutar. Então, é de ordem que a gente assuma o nosso lugar como autoras, como pensadoras, como cronistas, como trovadoras. É muito importante que as pessoas escutem o que nós temos a dizer, escutem como nós vemos e sentimos o mundo ao nosso redor. Se nós nunca der vozes ao que tem na nossa cabeça, ao que tem no nosso coração, nós estamos nos invisibilizando. E também, quem sabe, outras mulheres. No momento em que uma mulher escreve, no momento em que uma mulher se torna imortal, no momento em que uma mulher faz uma antologia, promove a cultura, promove a educação, ela automaticamente mostra para outras mulheres que é possível, que elas podem sim fazer isso. Você inspira
as mulheres ao seu redor. E essa é uma das nossas funções como escritoras, como acadêmicas, como pensadoras, como professoras. Na função que nós estivermos, não pense nunca que o que você faz é pequeno, porque não é. Alguém ao teu redor, ou muito longe de ti, viu o que você escreveu, leu sobre você e se inspirou no teu trabalho. Pode ter certeza disso. Se cada uma de nós escrever um texto, a gente vai estar inspirando outras 10 mulheres a escrever um texto também. E essas inspirarão outras mulheres a levantar suas vozes, a mostrar o que pensam, a mostrar a sua arte. Então, a importância da mulher no meio acadêmico, no meio literário, no meio de todas as artes em gerais, é muita. É trazer outras mulheres para a luz, é mostrar como é o nosso universo e que nós estamos sim aqui e que nós pensamos e sabemos como pôr essas ideias para o mundo. Então, olá a todas, sejam bem-vindas, sou Ana Mendes, estamos aqui todas para uma pequena roda da conversa. A nossa roda tem o título As Artes ao Feminino, uma percepção intuitiva, que vai dar asa à nossa conversa, às nossas apresentações, e é organizada pela entidade Mundial das Letras de Portugal, é o terceiro encontro virtual pela Adriana Menking. Desculpa, Adriana, em parceria com a Infinita. Gostaria de apresentar, por exemplo, a Ana Costa. Vou Prazer. Oi, bem-vinda. Ficou. Obrigada. Não ficou do jeito certo. Quando uma for falar... Mas tudo torta. Olá, vira a câmera. Oi, amor, eu tô tentando me ajeitar aqui, porque eu tô tendo que fazer pelo celular. Pode não virar tá dando o celular? certo. Vira só o celular. Porque eu tentei pelo computador, eu tava no computador, mas aí de repente mudou tudo. Então, deixa eu tentar ajeitar a aqui câmera? só um minuto. Isso, ótimo, assim tá bem. Bom dia, Vininha. Bom dia, meu bem, tudo bom? Tudo bem. Então, vou começar por apresentar a Ana Costa e ler assim sucintamente a biografia dela. Nossa amiga Ana Costa é graduada em Serviço Social pós-graduação em Administração Hospitalar e Gestão Pública, é membro da Society of Social Work Leadership in Healthcare, em Nova York, nos Estados Unidos. É formada em coaching, oratória psicológica positiva, em psicologia positiva, programadora linguística, inteligência emocional, é mentora comportamental e literária palestrante. Também é apresentadora de TV. Ela ocupa a cadeira número 15 da Academia de Letras na América Latina. É autora de 2 livros e coautora de 5. Foi também premiada 2 vezes com o melhor livro biográfico de língua portuguesa no Brasil e na Suíça. Então vou dar a palavra à Ana e vou-vos pedir, quem não estiver a falar no momento, se puder cortar o micro, assim ela não faz interferência, ela não traz nossas interferências. Bem-vinda, Ana Costa. Muito obrigada, é um prazer imenso estar nesse encontro com vocês. Para mim foi uma honra o convite, né? Agradeço a Ana por ter lembrado da gente, né? Eu conheci a Ana no evento na Suíça, né? No Salão do Livro, né? De Genebra. E na tua premiação também. E na minha premiação lá na Suíça, e foi um prazer imenso, e é um prazer estar com todos vocês aqui, e espero que esse encontro traga uma conexão muito grande para nós. Então, Ana, queres-me explicar um bocadinho o teu percurso, o que é que te levou a escrever, a entrar no circuito literário, assim, mais convidado? Então, eu não tenho muito tempo na literatura, eu sempre escrevi, né? Mas eu escrevia artigos científicos, porque eu trabalhava na área da saúde, né? E fazia muitas pesquisas. Mas em 2015, há 5 anos, eu tive um AVC,
né? Estava trabalhando, caí sobre o computador. Então, depois que eu voltei, eu fui exonerada do cargo, que eu exercia um cargo de direção. Então, quando eu fui demitida, eu tive que procurar alguma coisa para fazer, né? Então, eu estava com dificuldade de falar, porque uma das sequelas do AVC foi a afasia, né? Falar, escrever e ler. Então, aí eu fui para a Europa, depois que voltei, eu fui procurar algumas coisas para fazer. E aí eu fui convidada para fazer um conto. E eu escrevi um conto, e esse conto foi classificado para a final de uma antologia. Aí eu fiquei muito feliz e fui convidada um mês depois para outro conto e foi classificado novamente. Eu falei, uau, é por aí que eu vou. Aí eu contratei uma revisora de texto e fiz uma adaptação no meu computador e comecei a escrever tudo que vinha na minha cabeça, né? E daí eu escrevi, nasceu o livro Volta, se houver motivo para voltar, que é esse aqui, né? É uma autobiografia. Então, ele já está na 3ª edição. Mudei a capa para ficar mais alegre, né? E aí, esse livro que ganhou os 2 prêmios de melhor livro biográfico de língua portuguesa, um no Brasil e um na Suíça. E depois eu escrevi, em 2018, eu lancei o Razão para Ser Louca, que são coisas simples e que faz a gente feliz, mas que a gente às vezes tem medo de fazer por vergonha, né? Por exemplo, eu tinha muita vontade de fazer uma tatuagem e depois essa é uma das razões de ser louca. Depois disso, do AVC, aí eu fui fazer tudo que ia me fazer feliz. Sou coautora de 5 livros, 3 são físicos e 2 são digitais. Estou escrevendo agora mais 2 livros, né? Esses 2 livros que eu já escrevi, eles concorreram ao Prêmio Jabuti da Literatura, que é o maior prêmio daqui do Brasil, né? E foi na categoria de Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, também da Rita Lee, né, a nossa cantora, e o Valci Carrasco, que é faz novelas aqui, é escritor, enfim. Né? Então, e agora estou escrevendo outro livro de contos e crônicas, é um livro sobre o AVC, sobre afasia, síndrome de burnout, que foi tudo o que eu tive, e com o respaldo, com o apoio dos especialistas que cuidaram de mim. Então, é um livro técnico para leigo. Espero que eu termine até o final do ano para lançar. Então, essa é a minha trajetória rápida, né? E estou à disposição para, se alguém tiver alguma pergunta. Escrevi um prefácio de um livro de um amigo meu e a orelha de uma amiga minha que está aqui com a gente, no livro da Vina, que é fantástico. Uau, fantástico o teu percurso, és uma mulher super, super, super energética. Aliás, em Genebra já tinha achado isso espetacular, depois, sobretudo, saber por onde passaste, como é que conseguiste superar isso, fantástico. És assim uma fonte de energia e alento para muitas, mesmo sem terem passado por onde passaste, e dás assim aquela força para impulsionadora para nos dizer, ela consegue, nós também podemos conseguir, vamos nos lançar nas letras, vamos ver o que é que isto dá, vamos escrever para nós, é fantástico. Exato. Em todo caso, muito obrigada pelo teu partilha. E teve uma coisa muito interessante, que eu esqueci o português, e eu tive que estudar novamente o português, né? E então, por isso até que eu, de vez em quando, falo alguma palavra errada, né? De vez em quando eu falo ovo, mas é dentro desse contexto. Eu também erro, mas por outras razões. Tá certo.
Em todo caso, super, super, super agradável de teres aceito o nosso convite. Mais uma vez, bravo, muitos aplausos. Muito Não obrigada. deixes de fazer isso, de continuar, dá-nos energia a todas. E até já, vamos ver o que Até as já. nossas amigas têm para contar também, tá? Ok, Até já, Ana. obrigada. Muito obrigada. Ana está sem som. Ana Mendes tirou o seu som. Ana Mendes tirou o seu som. Liga o microfone, por favor. Assim, estão-me a ouvir agora? Sim, sim, já está. Não sei, eu voltou sozinha. Peço desculpa. Bem-vinda, Ana Coelho, bem-vinda, Aida. Obrigada. Olá. Olá. Conseguiram entrar. Então, posso dar a palavra, por exemplo, a Shirley, a minha amiga Zina. Vou passar uma breve apresentação da Zina. A Zina mora na Barra Bonita, é autora de poesias, fantasias, de romances e de romances eróticos e, de repente, contos infantis. Fantástico. É autora de 6 livros físicos e aí tem alguns contos na Amazon, na plataforma. É autora da editora Hope desde 2018. E ela diz que escrever proporciona sentimentos de liberdade e acredita que a escrita convida a sonhar e a ser livre, que esse é o primeiro passo para a felicidade. Lina, conta-nos tudo. Olá, bom dia. Está todo mundo me ouvindo? Eu estou sem fone. Primeiramente, Anitta, né? Porque para mim você é Anitta. É um prazer enorme revê-la aqui, mesmo que virtualmente. Eu tive a grande felicidade de ganhar um abraço delicioso dessa mulher maravilhosa, né? Uma poetisa. E foi um momento grandioso na minha vida estar em Genebra, na companhia de tantas pessoas do bem. Eu devo isso à minha amiga Ana, porque foi ela que me arrastou para a Suíça. Quer dizer, eu meio que me ofereci, né? Mas ela topou, então a gente viveu aí grandes momentos e foi uma oportunidade única para mim. Então, eu digo sempre que a escrita abriu para mim um mundo novo, um mundo de paixões, um mundo de fantasias, um mundo de muito amor, um mundo de muitos amigos. Então, eu acho que esse é o significado maior da literatura na minha vida, sabe? Porque eu sou uma mulher de 55 anos, eu sempre trabalhei muito, né? Então, a Ana é até um exemplo para a gente nesse ponto de se dedicar muito ao trabalho, né? E a gente aprende muitas coisas viajando com ela, da história dela, que é muito bonita. Mas eu sempre trabalhei muito, eu sempre me joguei assim com tudo no trabalho e de repente teve uma mudança muito grande no meu trabalho e tudo que eu fazia, eu parei de fazer. E o mundo meio que se acalmou diante de mim. E aí a minha mente não se acalmava, a minha mente continuava trabalhando, buscando, querendo entender, querendo fazer mais. E foi aí que a escrita apareceu para mim, porque foi assim que eu comecei a escrever. E foi uma forma muito natural. E ela veio de uma forma tão intensa na minha vida que eu comecei a escrever em 2015, foi o meu primeiro rascunho, e eu hoje já estou com 6 livros publicados. E assim, dos mais diversos tipos, gêneros, eu acabo me envolvendo num monte de coisa. E para mim, a escrita é isso, é uma forma de libertar, não importa o quê, né? Então, eu tenho... Você falou que eu sou autora da editora Hope desde 2018, mas é desde 2019. Eu entrei para a Hope em 2019. Talvez eu tenha te passado a informação de forma incorreta. E... Só um minutinho, que está dando um probleminha aqui no meu visual. Pronto. E aí eu comecei, na verdade eu entrei na editora Hope por conta do livro infantil,
que é esse aqui. Eu escrevi esse livro infantil porque eu já estava no meu terceiro livro erótico, terceiro livro adulto, e o meu sobrinho chegou um dia bravo comigo, porque ele me dizia: tia, você é escritora e eu não posso ler seus livros? Isso não é justo. E eu falei: por isso não, eu vou escrever um livro para você. E aí eu escrevi A Caixa dos Sonhos. Até o personagem principal tem o nome do meu sobrinho, que é Murilo. E por conta desse livro, porque eu participei de um edital público da editora Hope, concorri com vários outros e o meu livro foi selecionado. E por conta dele eu entrei para a editora. Até então, eu até tinha uma editora, mas assim, era uma editora longe, a gente tinha pouco contato, a divulgação era pequena. E aí, de repente, veio a Hope. A Hope é uma editora pequena também, porém, eu acho que ela já está mais para o mediano, eu acho que ela é uma editora que está ascendendo bastante. E ela é aqui pertinho de Barra Bonita, que é a minha cidade, ela fica em Araras, então acabou abrindo novas oportunidades, novas possibilidades, a possibilidade de estar lá, de sentar, de conversar, e aí eu fui descobrindo toda essa parte dos serviços editoriais que se exige um livro, que eu não conhecia. Então, depois disso, eu acabei republicando todos os meus livros. Então, esse é o meu primeiro trabalho como escritora, é o Eternidade, e ele tem uma capa nova agora, porque a editora Hope reformulou ele todinho. Ele está também na terceira edição. Em seguida, nós republicamos o Reencontro, que é o segundo livro da série. E agora, recentemente, tem aí uns 20, 15 dias, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, eu lancei o Recomeço. O Reencontro é a segunda edição, porque ele foi todo reformulado. O Recomeço é inédito, é a primeira edição, e foi lançado agora recentemente. Com esses 3 livros, eu fechei uma parte da minha série que se chama Novo Mundo. A série Novo Mundo é uma série de romances eróticos, de fantasia. Os meus personagens, eles têm uma mistura de seres que não fazem parte deste mundo. Porém, eu sou uma pessoa que eu fujo um pouco da realidade. Eu acho que o mundo real, ele é muito cruel às vezes com a gente, o dia a dia, tudo que a gente vê nos noticiários, tudo que a gente vê nas redes sociais, essa guerra, essa briga constante das pessoas que às vezes nem sabem o porquê que estão brigando, mas estão lá brigando, ela me incomoda um pouco. Eu sou uma pessoa que gosta da paz. E aí, então, eu criei um mundo na escrita, porque aqui, no meu novo mundo, é tudo bonito, é tudo perfeito, né? Tem seus dramas, tem suas dores, mas a gente sempre busca uma possibilidade de causar emoções que levem a pessoa a sentir paixão, amor, carinho, felicidade. Paralelo a essa série, eu também publiquei um livro que fazia um tempinho que estava na Amazon apenas, ele era só digital, que é o Universo Obscuro. E quando eu entrei para a Hope, nós fizemos um trabalho e eu falei, vamos publicar em físico. Então, o Universo Obscuro é a segunda edição e ficou lindíssimo, é um livro muito bonito, é um romance mais quente, mais hot, e esse livro ganhou um prêmio em 2019 do Prêmio Ecos Literatura. Ele ganhou um troféu como o melhor livro hot de 2019. O Reencontro também participou de uma premiação da ZL Books e ganhou o prêmio de melhor romance de 2019. São prêmios que eu guardo com muito carinho, porque é uma surpresa para mim falar que eu recebi prêmios, porque a escrita para mim é uma coisa tão tranquila, um processo tão natural, que eu não tinha ideia de que as pessoas iam se apegar aos meus livros como se apegaram. E agora, recentemente, no comecinho do ano, eu lancei o segundo livro da duologia Universo Obscuro,
né? Então, esse é o primeiro, e esse é o segundo livro, que se chama Um Outro Universo. É um livro bastante intenso, eu acho que eu consegui sair um pouquinho da minha zona de conforto e fui um pouquinho mais além para escrever essa história, porque ela faz, apesar dele ser um livro erótico, ele faz uma analogia muito profunda com a vida, entre dor e prazer. Então, eu acho que o livro ficou, assim, encantador. Eu tenho aí um trabalho que eu apresentei num projeto estadual do PROAC, que é um projeto aqui do nosso país, que é para lançar o meu segundo livro infantil. Vamos ver o que Deus me prepara, mas ele está lindo, eu já tive algumas avaliações, vai se chamar O Segredo da Biblioteca, e é um livro que trabalha muito a coisa de uma forma muito discreta, de uma forma muito pura, eu diria. Trabalha o bullying, trabalha as diferenças que as crianças encontram quando elas vão para o mundo da escola, né? Porque quando a criança está dentro de casa, ela tem um mundo, mas quando ela vai para a escola, ela encontra um mundo completamente diferente. E eu tentei fazer, de alguma forma, passar essas diferenças, né? E essa coisa do bullying infantil, que eu acho assim, que é uma coisa que nós temos que lidar, porque faz parte, né, de quem nós somos, seres humanos, e então eu tentei levar isso para esse livro, que se Deus ajudar e que dê tudo certo, a gente lança ele em breve. E tenho também uma história que está lá guardadinha no meu computador, que completa a série Novo Mundo, que é o quarto livro da série, que se chama Libertação. Ele já foi revisado, ele já está prontinho. O texto está editorial, de diagramação, capa, e quem sabe o ano que vem a gente já lança ele. Então, essa é a minha trajetória como escritora, né, que começou em 2015, e vocês podem ver, eu sou uma pessoa que não paro, a minha cabeça, ela funciona 24 horas, e assim, eu não sou uma pessoa que tenho programação de escrita, eu não consigo criar digamos, um hábito ou uma rotina, acho que a palavra certa é rotina, uma rotina de escrita. A escrita, para mim, ela é um processo natural. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu penso numa frase, vem na minha mente, eu vou lá e pimba, coloco no papel e viro uma história. Então, é assim que funciona. Essa é a minha realidade. E é uma realidade que eu amo muito, muito mesmo. E gratidão por estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho de mim. Uau, foi fantástico o teu percurso, mesmo assim, dizes já, só escrevo um bocadinho, não, escreves imenso, abordas vários mundos, o teu mundo é recheado e passas do amor à vida, da vida ao sonho, do sonho ao erotismo, vai para o infantil, é fantástico, fantástico, muito obrigada pela partilha, estamos ansiosos pelo último, bebê. Que maravilha, muito obrigada pela partilha, Vina, continua, dá-nos força, continua. Eu que agradeço, meu bem. E também tive muito gosto em ter te conhecido e agora voltar a ver-te assim, é maravilhoso. Bom, vou passar a palavra talvez à Thaís, ela está aí, a Thaís? Thaís? Sim, é porque eu deixei elas falarem e aí eu fiquei ausente, achei. Tranquilo. Oi, então tudo bem? Tudo bem. Com a nossa horinha de diferença. Então vou ler assim, rapidamente o teu percurso. Vamos dizer que a Thaís é uma artista multifacetada, das múltiplas linguagens, ela é cineasta, é formada pela Escola Profissional de Cinema Livre de Belo Horizonte, publicidade e propaganda, em artes cênicas, é pesquisadora da palavra performada, na grafia diferenciada. Ela é tanta coisa, ela ganha imensos prêmios. Queres-nos contar? Queres-nos contar? Sim, pode ser.
é porque a minha cabeça também é muito, assim, é muita coisa. E para eu poder dar forma a essas várias linguagens, eu encontrei a intuição para justificar isso. E a intuição, no mestrado, em 2020, que eu fui entender que eu sou artista, eu não preciso ter uma definição, né? E que a palavra sempre me acompanhou nesse processo, né? Tanto que no cinema, aí só corrigindo, porque eu não coloquei para vocês, eu concluí o primeiro módulo somente em 2016. Eu não cheguei a concluir o curso todo, mas eu fiz alguns documentários e um deles foi premiado, né? Em 2018 pelo Cinema em Redes, pelo Evento Nacional Cinema em Redes, e eu não fiz o roteiro. Eu deixei acontecer espontâneo, inclusive as perguntas durante as gravações e no processo da edição. E são sempre temas que vêm afetados por meio da minha intuição. A minha intuição, eu fui entender no mestrado que ela advém das minhas memórias de dor. Então, eu fui entender que eu dou forma à minha intuição por meio da palavra performada. O que seria isso? Per, né, é uma preposição, segundo o dicionário, que significa por forma a palavra, né? E esse per, ele vem em parênteses, então, per, formada, que é por forma, e é por forma a palavra por meio da intuição, do gesto, da voz, e não só por meio disso, mas por meio da minha escrita. E eu escrevo desde os 8 anos de idade, só que como a minha família, a gente não tinha muitas condições de publicar, então eu não publiquei esses livros que eu escrevi aos 8 anos, eu tinha problema no coração, eu fiz uma cirurgia, e eu iniciei meu processo de escrita aos 8 anos, para conseguir conviver com aquela dor, né, de uma criança aos 8 anos com problema no coração, que não podia brincar direito, não podia fazer nada. Então, eu tinha os livros como minha companhia, eu comecei aí. E meu pai, ele é artista plástico, então ele estimulava a gente a desenhar, eu e minha irmã, estimulava a gente na arte. E depois disso, assim, dando um salto bem grande, em 2016, no Saraus, eu tive também uma depressão, assim, de uns 3 meses mais ou menos, eu tive um processo de depressão, não precisei tomar remédio, mas eu tive esse processo. E foi isso que foi o divisor de águas, porque aí eu comecei a entender que eu tinha que fazer aquilo que fazia sentido para mim. E o que fazia sentido para mim era fazer a arte, né? Independente de ter um retorno financeiro ou não, a arte para mim fazia sentido. E que eu queria, e é a minha forma de me comunicar com o mundo. Então, em 2016, eu mandei fazer uma camisa de força para mim, porque a minha mãe, ela tem transtorno bipolar, e essa camisa de força você consegue ver, ela tem Deus me livre de ser normal, que é a camisa de força que eu aceitava a loucura que havia em mim também, não só criticava mais a loucura da minha mãe, a qual o mundo enxergava, mas eu que era esse que gerava uma identidade, por exemplo. E aí essa camisa de força, a primeira vez que eu performei tremendo com essa camisa de força num sarau, como uma linguagem de enfrentamento social. E eu fiz a poesia Fragmentos de um Surto, que foi premiada pela editora Trevo de São Paulo em 2012 e em 2016 com essa camisa, porque a arte ela é um processo contínuo. Então eu escrevi a Fragmentos de um Surto em 2012, performei o ensaio sobre a loucura no Saraus, depois eu fiz um ensaio fotográfico em 2018, que eu consegui expor na galeria da primeira Bienal Black em Brasil Arte com essa. E em 2020 eu publiquei na dia porque foi premiação. Em 2021, em 2020 também a coletânea, acho que você também faz parte dela, né? Coletânea Escrituras Negras 2, As Marcas,
também, que me fez ficar muito emocionada com essa identidade coletiva, né? Que a gente passa, que a gente tem uma subjetividade, mas também a questão do coletivo, porque eu me identifiquei muito com a escrita, com as marcas da escrita de cada autora que estava nessa coletânea, e agora a Sinergia, que vai sair para publicação também, que é uma outra coletânea de escritoras também, mulheres, né? E eu também, atualmente, eu escrevi um livro na pandemia, em 2021 agora, chama A Ira e o Rio, que eu falo sobre as questões afro-indígenas, sobre a bipolaridade, sobre o feminismo, vários assuntos numa linguagem infanto-juvenil, e estou aguardando uma campanha de financiamento coletivo para poder publicar, até se vocês quiserem, é uma oportunidade de me ajudarem a tornar esse sonho realidade. Então, é essa minha trajetória, que eu vejo a palavra em todas elas, tanto nas minhas performances, quanto na escrita voltada para os documentários, para os curtas, tanto quanto ela voltada para a minha escrita literária também. Acho que estão a ouvir, não é? Muito obrigada, Sim. Thaís. Realmente, eu assisti às tuas gravações e vi que te interessas pelo assunto. Então, acho que o que te interessa mesmo é as pessoas e as vivências delas, não propriamente o local, mas o que eu pude perceber é que era sobretudo as pessoas, o que é que elas têm para dizer, para mostrar, e vi que davas muita importância a isso, não ou poder, ou adquirir, ou ter. E eu acho que isso é uma forma também de pôr, interessar-se pelo outro. É uma opinião minha, mas quando eu assisti às tuas gravações, sair pela rua, perguntar às pessoas sobre assuntos pessoais ou coletivos, eu achei isso fenomenal. Por acaso, ter coragem, hein? E ter coragem de vestir essa camisa perante tanta gente e, sobretudo, o gesto é muito importante, o gesto é muito, muito, muito intenso. Eu achei isso muito... Era duro, não é? Porque fala de coisas muito duras, mas ao mesmo tempo dá um impulso assim para os outros. Se ela fez, eu também se calhar posso fazer, eu posso mostrar, eu posso falar. O facto de poder falar de certos mal-estares pessoais e que não se ousa falar e o vizinho vira a cara. Isso foi muito bom, gostei muito de ter visto essa parte de ti. Muito obrigada por me partilhar isso tudo. Eu que agradeço. Quem quiser, depois vai ficar os teus dados, vai ficar os dados de todas, assim, quem quiser depois entrar em contato diretamente para continuar o teu pedido, não haverá problema. Obrigada. Obrigada, Thaís. Eu agora ia talvez passar a palavra à Ana Coelho. Olá, boa tarde a todas. Obrigada pelo convite, Ana. E à Infinita, parabéns por mais uma iniciativa destas, um trabalho infinito que a Infinita tem na divulgação dos autores e este encontro em especial do Mulher e das Letras, em que tantos países e tantas autoras se conseguem encontrar. Muito obrigada por estar convosco em mais um painel. Obrigada, Ana. Queres-te apresentar? Eu leio o percurso. Ana Coelho nasceu em Angola, é mãe de 2 filhos e vive em Alenquer, que é uma terra que ela considera sua terra natal, desde os 5 anos de idade. Uma conterrânea, também, não é? Angola. Ela editou já 4 livros de poesia, 4 romances, um livro de pensamentos, é coautora em várias antologias, é também coordenadora em várias. E é professora também de livros, ela presta conselhos a quem necessita, quem a solicita, é uma amiga muito grande. Eu conheci a Ana pela rádio e hoje sigo-a muito, quer dizer, quando posso, mediante os meus horários, mas eu tento até pela rádio unicamente, como não consigo de outra forma, e participo também de alguns livros editados com a Ana. Ela é... O que eu vou dizer da Ana? Ela é tudo, ela é muito,
É uma grande poetisa, é uma excelente mãe, é uma, não sei, é uma filha perfeita, Também já sou avó. é uma avó Não está no currículo, mas também maravilhosa, já sou avó. que a gente Da minha vê. deusa que faz 2 anos e 24, está quase. Já está quase, meu Deus, 2 anos já. É verdade. E ela é fundadora do grupo Além Criativos, que impulsiona assim muito, dá hipótese a muita gente de se iniciar na escrita, ou de se lançar na escrita. E com isto tudo vou deixá-la falar da rádio, porque é o nosso elo de comunicação principal. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, eu. Eu começo a escrever, eu escrevi desde sempre, só que eu não tinha segurança e achava, como quase a maioria das pessoas acham que é aquilo que escrevem que não se valoriza. Mas, entretanto, quando começa o mundo da internet, isto já lá vão uns bons anos, parece que foi ontem, eu encontro um site de literatura que é o dos Poemas, não sei se alguma das presentes no encontro se lembram desse site, e tive muito tempo por lá só a ler, inscrita e não publicava. E depois comecei a publicar. E daí participei numa primeira coletânea organizada pela Dolores Marques, que foi o Tocato Lá, com 15 autores. Depois veio a vontade de editar um livro e editei o meu primeiro livro de poesia em conjunto com o meu marido, Nuances de um Silêncio a Dois. É um livro que graficamente está muito bonito. A editora, que eu gosto muito desta editora, que infelizmente já não existe, conseguiu um trabalho fantástico, que é a parte do autor masculino está a preto e a da autora feminina está a branco. O mesmo tema escrito no masculino e no feminino, porque inevitavelmente nós, enquanto seres femininos, sentimos de uma forma diferente que o ser masculino o sente. Portanto, isso não sou eu que digo, é mesmo a psicologia e a filosofia que o diz. Foi esta a primeira aventura. Entretanto, editei o meu livro, O Tato das Palavras, que é um livro que foi escrito, foram poemas escritos num período relativamente curto e que depois eu decidi colocar em livro. Tem uma tela que é o Pensamento de Deus, que é do João Massito, que é um artista plástico fantástico, que é esta tela que aqui está na badana da contracapa. E, portanto, o outro é em 2010 e este em 2011. Depois, no lançamento deste livro, a minha filha fez-me um desafio na sessão de lançamento, que eu mudasse de registro porque eles não gostam de poesia. E então queriam que eu escrevesse um outro registro. O que ela queria era que eu escrevesse histórias infantis, mas eu acho que não tenho aptidão para as histórias infantis. Se tiver, há de estar lá muito longe, há de aparecer um dia, não sei quando. Ainda não foi com a neta, pelo menos por enquanto. Porque escrever para o público infantil não é tão fácil como possa parecer. É uma responsabilidade muito grande. Tem que se passar a mensagem numa linguagem muito simples, e eu sinto se calhar por ter essa responsabilidade tão grande, acho que não sou capaz. Mas também não temos que ser capazes de fazer tudo, porque todos nós temos que fazer aquilo que nos sentimos confortáveis em fazer. E quando ela fez esse desafio, eu escrevi romance, e então aventurei-me pelo mundo do romance, e escrevi 2 romances ao mesmo tempo, não foi, escrevi um e outro, e depois decidi editá-los no mesmo livro. Portanto, este, Metamorfose ao Luar, e depois Os Bosses da Consciência, que ficaram os 2 no mesmo livro. Como não eram muito grandes, e como eu não conseguia optar qual é que queria editar, porque são estilos diferentes, editei os 2 num só livro. Depois, a convite do Emanuel Lumelino, que faz parte da Infinita, ele fez uma coleção com as edições Vieira da Silva, a coleção Status Quo. Eu editei este livro de poesia, As Folhas Após o Vendaval. Entretanto, o romance ficou cá. E escrevi o romance Sem Abrigo, Escolha o Destino. Este foi um dos trabalhos que me deu mais prazer a fazer, porque nós acabamos por... É um livro que, como o título é Sem Abrigo, Escolha o Destino, uma interrogação. E muitas pessoas, e tive público desde os 8 aos 9 anos até aos 90, que se integraram neste livro e se encontraram dentro deste livro, que foi muito bonito. Fui a vários sítios com ele, porque o próprio título chama muito a atenção das pessoas. E quando as pessoas pensam que vão encontrar aqui a história de um desgraçadinho qualquer que está na rua, que é o que nos leva à palavra, a nossa mente, o nosso cérebro, quando se fala de determinadas coisas, leva-nos para um campo.
E o sem-abrigo leva-nos sempre para um campo mais triste, e não é bem isso que se encontra dentro deste livro. Isto resumindo um pouco. Depois, isto para fazer uma experiência de fazer os livros físicos, porque as nossas coletâneas de livro aberto já vai na quinta, sou eu que as faço na íntegra, só vão para a gráfica para serem publicadas. Eu fiz um teste, e como tenho pensamentos que as pessoas que me leem nas redes sociais gostavam muito, fiz este livro entre palavras, porque são diversos pensamentos que eu tenho ao longo dos anos. Foi para experimentar se eu conseguia mesmo fazer livro físico, e consegui. Resultou. Porque eu também sou de me superar. Eu gosto muito de lançar desafios, mas também me gosto de desafiar a mim própria. Seguidamente veio mais um romance, que foi editado em 2018, o Não Voltarei, com as edições Vieira da Silva. É um romance que é uma história de 3 mulheres, elas vão contando a história delas ao longo do livro, e eu não falo muito dos meus livros, eu conto a história toda e não é esse o objetivo. E no início deste ano, isto é, no final do ano passado, e com a pandemia todas as nossas vidas mudaram, tive um bocadinho mais de tempo e comecei a revisionar fecheiros que eu tinha e trabalhos que eu nunca tinha publicado em lado nenhum, nem em sites. Aqueles poemas que parece que às vezes são muito intimistas, ou que nós achamos que nos estamos a expor demais. Eu tinha um fecheiro com muitos desses poemas, e ao lê-los, no final do ano passado, eu decidi que ia lançar um livro com esses poemas, porque afinal, e como eu digo aqui na nota da autora, no início deste livro, afinal, enquanto nós choramos em 4 paredes, noutras 4 paredes outros também choram pelos mesmos ou por outros motivos, e que com certeza as pessoas se iriam encontrar. Fiz este livro, editei o livro online, já nesta nova forma que nós já nos vamos habituando a nos encontrarmos, O Ruído das Sombras. A capa deste livro é uma tela da Edith Mel, uma grande pintora da pintura não realista, e tem tido uma boa aceitação, de facto, e portanto este foi o meu último trabalho. Agora vou-me dedicar àquilo que a Ana me disse. Eu comecei a fazer o programa Livro Aberto em 2015, superando-me a mim própria, porque eu não gosto de falar em público, bastante tímida. A Ana está a fazer assim um ar, não parece? É. Mas a Rádio Voz do Alenquer não tinha um programa de literatura. E eu comecei a desafiá-los que deveriam ter. As rádios locais têm alguns problemas de verbas, a maioria dos colaboradores da rádio que fazem programas é a título gratuito e voluntário, como é o meu caso, e começaram-me a dizer: porque é que não fazes tu, porque é que não fazes tu? Assim, eu que não gosto de falar em microfone, não gosto de falar em público, seria louco fazer isso. Mas como eu já referi, gosto de me desafiar, porque não tentar? Se falhar, falhei, se isto resultar, vamos embora. E lá vão 6 anos. O programa iniciou com a minha filha a fazer uma rúbrica que era o Livro Mágico, uma contadora de histórias, não sei se a Ana ainda apanhou esse tempo. Ela depois, entretanto, fez a magia de ficar grávida e acabou-se o Livro Mágico. Fazia ali uma rúbrica, que ela é uma ótima contadora de histórias, ela é animadora sociocultural e é uma ótima contadora de histórias, e fazia ali uma rúbrica que os adultos, que é o público maioritário do nosso programa, adoravam a forma como ela contava as histórias. E depois até os diálogos que se criavam entre mim e ela, muito espontâneos, muito momentâneos, era um momento bastante divertido. Espero um dia conseguirmos voltar a trazer isso ao Livro Aberto, mas para já ela está dedicada a Carminho, e quem sabe um dia isto não será um duo, será um trio, e conseguiremos fazer. Porque a Carminho gosta muito de livros, agora anda com o livro na mão, e da caneta e do papel. Portanto, esperemos que isto se pegue. O Livro Aberto começa um programa onde queremos divulgar a literatura que está mais escondida, dos autores do passado, porque nós temos muitos autores. Todos nós, quando nos perguntam um autor, vamos buscar Sofia de Melbrenner, Fernando Pessoa, Eugénio de Andrade, dependendo dos países, mas nós aqui em Portugal é muito por aí que vamos. E eu tenho tentado ir buscar aqueles autores que estão muito escondidos, e nós temos N autores que eu própria a fazer este estudo me tenho surpreendido. E divulgar os novos autores, aqueles que vão escrevendo, alguns com livros editados, outros não, porque o livro editado ou não dá maior estatuto, mas esta é a minha opinião.
porque eu conheço vários autores que nunca editaram nenhum livro e que têm um trabalho fantástico, portanto, e aí nós começarmos o programa a divulgar este tipo de literatura. Em 2017, em 2016 fiz um encontro com as pessoas que seguiam o programa. Depois veio uma ideia de fazer uma coletânea, porque tínhamos muitas pessoas que escreviam, e então nasceu a primeira coletânea Livro Aberto. Essa coletânea foi em parceria com um grupo que ajudava a edição dos livros e não correu propriamente como eu estava à espera. Pronto. Mas as coisas que nos acontecem na vida é sempre para nos ensinar algo e para nós nos superarmos. E daí isto não ficou como eu queria, eu vou tentar fazer sozinha. Se o outro não faz, então fazes tu. Com editoras é um bocado complicado, porque as editoras têm fins lucrativos, trabalham em prol disso, e o projeto que eu queria era um projeto solidário, não era um projeto com fins lucrativos. E então comecei eu a fazer o trabalho todo. Daí aquele livrinho que eu fiz a experimentação, se corresse mal era um livro meu, e fiz a primeira coletânea em 2017. Reunimos 106 autores, na primeira 103, na segunda 106. Em prosa ou em poesia, porque o Livro Aberto é isso mesmo, não somos só verso, temos espaço para todo o género literário. E estas coletâneas têm um fim para uma contribuição para uma sociedade mais justa. Nós costumamos usar o termo de solidariedade, mas eu aprendi com um grande cantor, se não o conhecem, procurem, Rubem Portinha, que costuma estar nas sessões de lançamento dos nossos livros, que é invisual. Ele é que me ensinou esta expressão. Não é solidariedade, é contribuir para uma sociedade mais justa. E os lucros deste livro, como o trabalho é todo feito por mim, os autores têm que adquirir pelo menos um livro, os lucros todos revertem a favor da natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Como o próprio nome diz, a natação adaptada é adaptada para pessoas com deficiência. As famílias que têm pessoas com deficiência são famílias mais carenciadas sempre, porque as mães muitas vezes têm de deixar de trabalhar para tomarem conta dos seus filhos que têm dificuldades. Os tratamentos, toda a logística é bem diferente daquela que é a nossa, e a dificuldade, eles têm tido muitas medalhas, eles deslocam-se ao longo do país, têm tido vitórias maravilhosas, mas cada deslocação desta equipa é muito complicada, porque tem que ir os pais, porque tem que ter alguém para ajudar, não são atletas que possam se deslocar sozinhos, e tudo isto são euros, que eles não têm, a não ser os apoios, e nós no Livro Aberto apoiamos anualmente com esta contribuição. E já lá vão 6 coletâneas. Entretanto, este ano, em 2018, eu crio a Criatividade Sem Limites, que consiste em eu dar um tema ou algumas palavras retiradas de um poema. Por exemplo, agora tivemos com 2 emissões com um poema de Pedro Taman, um poeta português que faleceu no dia 29 de julho deste ano. Eu retirei 15 palavras de um poema desse autor, as pessoas não sabem de onde é que eu tirei as palavras, e tenho que criar um texto, uma poesia, e temos tido muitos participantes, em prosa, em carta, em pequenos textos, mesmo com estas 15 palavras, ou textos pequeninos, que às vezes dizem, estou a dar 15 palavras e vai-se escrever muito. Não, porque os textos têm sempre mais de 15 palavras, e consegue-se fazer isso. E é maravilhoso a forma como os autores se superam, como a diversidade das mesmas palavras, e também dou temas, e até o mesmo tema, como é que mexe com os autores. Maioritariamente são mulheres. Eu já fiz referência a isso no programa. O programa é da Rádio Voz de Alenquer, que é uma rádio local, estamos em antena, mas também temos a internet, estamos na internet, e o programa vai para o ar sempre. Eu tento sempre publicar no Facebook com som e imagem, a imagem sou eu, que estou em estúdio, onde as pessoas vão comentando, é à hora de Portugal, portanto, sextas-feiras das 20 às 22 horas. E temos o nosso grupo Livro Aberto, onde eu vou publicando estes desafios de escrita. Agora, no final de agosto, deixei para vós um trabalho de casa que depois, se estiverem curiosas, procurem no nosso Livro Aberto, que é mais uma ideia, porque a minha cabeça também nunca para.
apesar do dia a dia e destas coisas todas, eu tento sempre ir fazendo outras coisas. Até porque o mundo da escrita, e há pouco penso que foi a Vina que disse, leva-nos ao mundo da fantasia e dos sonhos. Conseguimos misturar a realidade, conseguimos fazer uma catarse daquilo que nos incomoda no dia a dia, mas ao mesmo tempo ir vivendo os sonhos e dando algo a alguém ainda melhor. Ana, é sempre super bom ouvi-la. Eu já sou habituada. Eu deixo aqui o convite àquelas que estão Exato. na sala e os que irão ouvir, se quiserem juntar-se ao nosso livro aberto. Nós temos autores de todos os pontos do nosso planeta e são sempre bem-vindos aos nossos desafios, a interagirem connosco, porque pronto, quantos mais melhor, porque juntos conseguimos construir sempre um mundo melhor. Já alguém disse isso, não foi? É verdade. E como o título indica, as artes ao feminino é uma percepção intuitiva, também há Ana, muitos homens. peço só desculpa, esqueci-me de dizer que eu estava a falar nos desafios, e os desafios de tal forma tomaram uma proporção com tantos autores, que tivemos um desafio que foi para comemorar o Dia Mundial da Poesia deste ano, com o tema Poesia que Queres Tu, uma interrogação. Tivemos 46 autores a participar, foi o recorde até então, e daí nasceu uma coletânea. Mas foi assim também em tempo recorde. Houve alguém que no programa deu a ideia, passado 2 dias a ideia, porque eu tenho tudo muito organizado, estou bastante organizado, por isso é que eu também consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e o livro tornou-se uma realidade. E temos essa coletânea que também os lucros, é um livro muito simbólico, porque a preço de venda ao público é 8 euros e para o autor é 8 euros com direito a 9 euros com direito a 2 livros. Mas todo o dinheiro que sobra também vai para a natação adaptada do Olhandra Sporting Clube. E agora ficou o desafio, quando atingirmos 50 participantes, nasce uma nova coletânea. Portanto, vamos esperar, que já tivemos nos 48, já teve bem próximo. Peço desculpa só porque me tinha esquecido de referenciar este trabalho, que também é magnífico. É muito importante, que sobretudo estamos a ajudar, estamos a divertir, e eu ouço também quando eles que conseguem telefonar e vê-se que eles estão carentes de carinho. Há testemunhos marcantes, há testemunhos muito grandes. Tivemos há pouco tempo a Catarina de Santarém, a Catarina Fernandes, que é uma senhora que é invisual, e essa foi uma das grandes magias, dos grandes encontros, porque eu, quando vou para a rádio para divulgar a literatura, ia com este intuito de divulgar a literatura, e dou-me conta de que as rádios, e principalmente as rádios locais, são muito mais que isso. Eu, neste momento, e ao fim de 6 anos, depois do programa, eu fico a atender chamadas de pessoas que não ligam em direto para o programa, mas eu não os conheço, elas não me conhecem, mas que conhecemos-nos e têm a necessidade de partilhar algo, de dizer algo. E logo nas primeiras emissões eu dei-me conta, porque temos um leque muito grande de invisuais a ouvir a Rádio Voz do Alenquer e a ouvir o programa Livro Aberto. E os testemunhos de que as pessoas, e temos muitos invisuais com idades em que não estão nas tecnologias, que não aprenderam e que agora não conseguem aprender. E essa é a única forma que estas pessoas que não têm visão conseguem ter contacto com os livros, que é através da minha voz, neste programa, através dos trabalhos das pessoas que me enviam e através das pessoas que ligam para lá. E isto, ao fim de muito pouco tempo, mexeu logo comigo muito, porque eu nunca tinha pensado quem é que ouve mais rádio. Não estamos a falar nas rádios online, não estamos a falar nas tecnologias, estamos a falar na rádio mesmo. Até como eu costumo dizer no programa, a telefonia. Aqui em Portugal diz muito a telefonia. Quem é que ouve a telefonia? São precisamente estas pessoas que têm esta dificuldade. E muitas pessoas que, mesmo tendo visão, estão muito isoladas, muito sozinhas, e encontram nos trabalhos poéticos e nos contos e nas crónicas que são partilhadas no Livro Aberto, encontram-se dentro deles e toca-lhes. Portanto, isto é muito gratificante para mim, enquanto mentora do programa, e penso que para todos aqueles que participam, que é igualmente gratificante, porque estamos a dar algo a alguém. E estes são aqueles que se manifestam, porque temos muitos que ficam no cadinho deles e que não se manifestam. Efetivamente, e uma magia que eu também vi que operou durante os seus programas é que
as avós, introduzindo as netas, na Exatamente. poesia, na leitura. Temos a nossa menina Sara, que A é Beatriz famosa. Cassiano, a Beatriz Cassiano é uma ouvinte assídua da Rádio Voz do Alenquer, todos os programas. E no primeiro programa em que eu fiz, e será escusado dizer que acho que estava a haver um tremor de terra no estúdio, porque eu tremia por todo lado, a Beatriz Cassiano foi uma das primeiras pessoas que ligou para a rádio e que me transmitiu uma tranquilidade muito grande. Foi ela e o João Paulo da Lourinhã, que é um invisual. E o Paulo Guerra, que também é invisual e é professor de matemática. As 3 pessoas que ligaram nesse primeiro programa e que me incentivaram. E a Beatriz, nestes 6 anos, acho que só falhou 1 ou 2 programas por motivos pessoais. Lê sempre. A Beatriz não é uma autora, é uma leitora. Ela gostava de saber escrever, eu penso que ela até saberia, mas diz que não sabe. Tem vindo aos nossos encontros, aos nossos lançamentos, aos encontros que nós fazíamos antes da pandemia, que de vez em quando nos encontrávamos, e agora introduziu as netas. Têm 10 e 11 anos, e as meninas já vão à procura, e normalmente das nossas coletâneas de livro aberto e dos nossos autores do livro aberto vão buscar poesias, e elas próprias participam, e tem sido muito gratificante ao longo das semanas, porque primeiro começou a Sara, mas depois a Emma começou com aqueles filmes bons, a minha prima faz, eu também quero fazer. E tem saído muito bem, portanto é maravilhoso ver que estas crianças se interessam e que gostam de ouvir este tipo de programas, e isto prova que nós, mulheres, o nosso exemplo para as nossas crianças, e até dos homens, mas aqui estamos no encontro do Mulher e das Letras, vamos puxar ao nosso lado, mas a mulher é sempre a matriarca, independentemente de tudo, somos o grande exemplo, o grande pilar da família. E aqui a Beatriz, como um grande exemplo, está a passar estes valores às suas netas. Portanto, temos que terem atenção ao tipo de comportamento que temos perante as nossas crianças, porque elas aprendem mais com aquilo que veem que nós fazemos do que aquilo que nós dizemos para elas fazerem. E a Beatriz Cassiano penso que é o exemplo que se pode usar aqui, que a Ana puxou muito bem, para este tipo do valor da mulher na sociedade e na literatura, apesar de que, ele vai ouvir isto, o José António, o esposo da Beatriz, está sempre lá ao lado dela. Portanto, é importante o apoio masculino a todas nós. Muito obrigada, Ana. Acho que estamos com o tempinho muito curto. Eu vou passar rapidamente para as nossas 2 últimas convidadas. Vamos ver se, por exemplo, a Aida, se ela está. Aida, razão? Tá. Ok. Ok, boa tarde, Aida. Olá, Ana. Queres-te apresentar um bocadinho? Aqui estou, não é? É verdade. Quiseres ser tu a apresentar? Então, estás à vontade. Aida é uma grande mulher, para mim, é uma mãe maravilhosa, ela é professora, é uma artista plástica, tem as páginas dela teatros de cor, ela iniciou um processo lento para extroverter qualquer coisa de mágico, que é a pintura. Eu vou-lhe deixar que ela vos explique rapidamente, se peço desculpa, mas já tenho um bocadinho menos de tempo. Sim, dar um incentivo para nós, uma intuição do que é a arte ao feminino para ti. O que é que foi entrar neste mundo das artes assim? Sempre estiveste, mas o que é que te fez sair, funcionar e atingir uma tela branca? Sim, Ana, eu já conheço a Ana há uns bons anos, não pelo lado artístico, talvez um bocadinho mais pelo lado familiar, e foi uma surpresa muito grande para mim quando soube que a Ana estava ligada à literatura, à poesia. Achei excepcional esse salto da vida profissional para aquilo que nós gostamos de fazer. A da Ana é a literatura, é a poesia. E foi um acaso, foi precisamente quando a Ana me veio entregar o primeiro livro que ela escreveu, de contos para crianças, que ela viu o que eu fazia, uma tela enorme e outros trabalhos. Foi um por acaso que culminou com uma entrega surpresa este verão, que a Ana penso que adorou, e é isso mesmo que me preenche, é fazer alguma coisa para dar a alguém, família ou amigos,
e especialmente adoro fazer surpresas agradáveis. Este meu percurso nas artes, eu não posso chamar propriamente um percurso, aliás, foi a Ana que insistiu muito que eu viesse a este encontro, eu acho que estou aqui sim um bocadinho em paralelo, porque todas as mulheres que falaram até agora estão ligadas à escrita, à poesia, à televisão, ao jornalismo, ao cinema, e eu considero mais, vá lá, uma aprendiz nas artes, essencialmente as artes manuais, porque eu desde que me conheço como gente, né, desde criancinha, que eu sempre gostei muito das artes manuais, mas era aquela coisa de ter jeitinho. Pronto, a Aida tinha jeitinho para desenho, tinha jeitinho para fazer uns trabalhinhos, e como entrei numa área da educação, que eu sou educadora, então mais se pegou essa imagem, porque as educadoras têm jeito para desenho, têm jeito para fazer recortes com as criancinhas, têm jeito para pintar com as criancinhas. Isso é uma ideia que está muito corrente. Eu sempre gostei mais do que isso, mas nunca desenvolvi. Assim, sou mãe de 4 filhos, a minha profissão, o meu trabalho e casa, ficou sempre ali num stand-by. Em 2010, a minha vida deu uma reviravolta, que correu menos mal, ou muito bem, e eu senti que precisava então de desenvolver mais qualquer coisa. Sentia ali um vazio muito grande e resolvi procurar ajuda numa professora, numa mentora, e comecei a desenvolver aquilo que havia dentro de mim, que é o lado das artes manuais, a pintura, a mistura de materiais, a recuperação de móveis antigos, trabalhos em chacota, trabalhos em cabaças, tudo que seja trabalho manual eu adoro. Não posso dedicar muito tempo, porque eu continuo com a minha vida profissional e a minha vida familiar, é aos pedacinhos que eu consigo ir fazendo. Tem-me preenchido imenso, adoro pintar a óleo, que era uma coisa que eu dizia que nunca ia gostar, mas uma pessoa começa e aprende e adora. Tenho feito muitas telas, não trouxe nenhuma porque normalmente são enormes, eu nem sequer vou fazer aqui propaganda do meu trabalho, mas é essencialmente para fazer surpresa a familiares e amigos muito chegados. A nível de recuperação de móveis é o mesmo, eu adoro pegar em móveis que estão muito estragados e dar-lhes uma nova vida, para oferecer a alguém, para preencher mais uma divisão, para mudar mobiliário. E tudo gira à volta disso, é o lado da surpresa, é o lado de complementar alguém. Adoro na altura de Natal fazer sempre uma decoração totalmente diferente, que a minha família gosta imenso, estão sempre à espera de mais surpresas. Gostava imenso de dedicar só a isso, não é possível neste momento, mas vou tentando levar um bocadinho de cada vez e mostrar um pouco daquilo que eu faço. A Anita conhece, é das poucas pessoas que conhece, do meu círculo fechado, vá lá, se assim se pode dizer, e ela fez muita insistência e pediu-me imenso para eu vir a este encontro. Eu acho que estou assim um bocadinho desfasada, mas pronto. Aceitei o convite, estou aqui, estou a gostar imenso de vos ouvir, que eu gosto imenso de ler, apesar de nunca fiz questão de escrever, mas gosto imenso de ler todo o género de literatura, gosto imenso de contar histórias às crianças, de as remodelar por vezes, inventar, mas passar para o papel, acho que isso vos compete a vós, que têm essa habilidade, têm esse jeito, têm esse carisma. Eu adoro trabalhar com as minhas mãos. Pronto, é essencialmente isso, porque de resto não tenho assim um percurso de artista, é mais aquilo que eu gosto de fazer e vou fazendo para oferecer, essencialmente. Ana, não sei se queres perguntar alguma coisa. Eu gostava só de te dizer que tu dizes que não tens nada a ver com as artes literárias, mas eu acho que sim, porque a tua poesia é física, a tua poesia vai ficar numa tela, a tua poesia vai ficar num móvel e tu segues a tua intuição artística. Eu acho que estás super dentro do nosso grupo e tens que dar muito mais valor ao teu trabalho, porque eu tenho que vos dizer que eu recebi uma surpresa, uma prenda, qualquer coisa de fantástico, enorme. E ainda por cima, eu estava justamente em Torres Novas, acho. Torres Vedras. Peço desculpa, pronto, eu engano-me sempre, mas talvez por não viver aí, num lançamento de livro e cruzámos, ou seja,
tinha um horário para respeitar e não conseguimos pela estrada, e a Aida fez-me uma surpresa maravilhosa que eu nunca recebi, foi pintar-me, retratar num momento assim que eu nunca mais pensei nele, tinha sido captado por meu filho, e ela pegou naquela imagem de simples e transformou numa obra de arte magnífica que eu nunca mais vou esquecer. E daí que eu já tinha descoberto um tempinho atrás como artista plástica, como pintora, e acho que ela dá-nos um sonho de aquelas cores transmitem muita paz. Às vezes são os vermelhos que poderia dizer vai esticar a visão, não, ela acalma-me, e eu adorei o trabalho da Aida, é por isso que eu achei que, e fiquei muito feliz que ela pudesse partilhar uns momentos connosco. Muito obrigada, Aida. Foi Obrigada, fantástico. Ela Ana, também... Ana, posso intervir? Sim, por favor. A Aida, eu estava a ouvi-la com muita atenção. Eu também gosto muito de fazer trabalhos manuais, infelizmente agora não consigo tempo para isso. Não conseguimos tempo para tudo. Em tempos fiz, tenho vários quadros feitos em ponto cruz, fotografias que eu fazia o trabalho todo para o tornar em esquema de ponto cruz e depois fazer as paisagens em ponto cruz. E outras áreas, mas e a Ana disse exatamente isso. É uma outra forma, é uma expressão poética, porque quando a Aida está a fazer as suas telas, a fazer as suas cabaças, seja o que for, está a colocar a sua emoção. E é exatamente isso que qualquer uma de nós que aqui está, e penso que todas concordam, quando escreve, ou quando declama, ou quando está a fazer uma história, coloca a sua emoção. E é muito bom para quem o faz e é muito bom para quem o recebe. E o mundo tem que ter este tipo de artistas, porque senão o mundo, nós escreveríamos todos a preto e branco e o mundo seria a preto e branco. Os artistas conseguem colocar em telas e neste tipo de trabalhos a cor, a expressão, a emoção, estão-nos a dar a poesia visual. Portanto, não desvaloriza aquilo que faz, atreva-se a ser mais. Queria fazer aqui um outro apontamento em relação às histórias infantis. Um bom cantador de histórias nunca conta a história como está no livro. A minha filha fazia isso no livro aberto. Há ali sempre porque o leitor é o novo autor da história. E, portanto, essa é uma área em que também a Aida tem um grande valor, porque é de uma importância também, eu sei isso pelos educadores que tiveram com os meus filhos, e das memórias que eles têm. O educador de infância tem um trabalho primordial, muito complementar ao de casa, mas é muito importante esse trabalho. E se a educadora é uma contadora de histórias, com certeza que já marcou muitas pessoas na sua vida, já deixou muitas marcas, se calhar muitas mais do que nós que escrevemos e editamos livros. Muitos parabéns pelo seu trabalho, que não o conheço, mas fiquei curiosa. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Eu agora vou ver se a minha amiga Chenira Cholé, se ela se encontra ainda conosco. Sim. Oi, querida. Muito obrigada a todas mesmo. Foi ótimo, foi maravilhoso. Depois vamos ver se conseguimos em um tempinho. Temos um bônus de tempo, então vamos deixar o tempo à nossa amiga. Vou apresentá-la rapidamente. A Chenira é natural de Porto Alegre e viva Porto Alegre. Exatamente. Está bem representada aqui. Ela tem uma formação em administração de empresas e contabilidade. É estudante em pedagogia, ainda está, não é? Ainda está em formação. É uma grande poeta, uma escritora maravilhosa de poesias, de contos, de livros de fantasia, romance e novo dark. Exatamente. Por ler. Publicou o seu primeiro livro, o seu primeiro trabalho em outubro de 2020. Portanto, ela ousou dar o passo. Ela é académica da AIML e da ASLA. Muito bem-vinda. Fala um bocadinho de nós, obrigado. A sua inclusão feminina nas artes. O que é que me tem? Então,
né? Como você mesmo disse, a minha carreira literária ela é extremamente breve, ela é muito recente, né? Publiquei apenas no mês 8 do ano passado, embora ela é muito intensa, né? Até por essa questão de, literalmente, ser intuitiva. Antes de mais nada, deixa eu agradecer muito o convite do Mulherio das Letras Portugal para participar aqui com vocês. É uma honra. Eu sempre imaginei, né? Sempre sonhei com esse convite, mas não imaginaria que viria tão logo, né? Então, em um ano de trajetória, eu iniciei publicando esse livro aqui, que é o Sete Dragões Morningstar, tá? Foi ele que me trouxe, por assim dizer, para ser conhecida como autora. É um livro de fantasia, com romance, com hot, né? Porque ninguém é de ferro. E dali surgiram convites para participar de coletâneas e antologias poéticas. Eu participei ativamente desse aqui, que é o Mulheres das Letras, coletânea volume 1. Depois dele surgiu o convite para o 2, esse foi lançado no mês passado, né? Que é em homenagem à dona Ivone Lara, que é uma das grandes mulheres das artes no Brasil, que se chama Sonho Meu, também com poesia. Nesse meio tempo, eu participei de um concurso de poesia pela editora Vivara, que é o Antologia Poética, esse aqui, lindo e maravilhoso. A grande maioria das antologias que eu participei até agora, elas não estão em publicação, elas estão em fase de finalização. Só que nesse meio tempo surgiu o Dark, né, que é o Aprisionada. Ele é uma trilogia, é um dark fantástico, também no mundo de fantasia. Ele e os Sete Dragões, eles dividem o mesmo universo. Só que esse aqui não é tão fantasioso, ele tem aquela premissa do Dark, que ele é mais forte, ele fala de temas como droga, tu não chega a ter um mocinho, tu vai ter um anti-herói ali, entendeu? Ele desforra todo um universo paralelo, uma realidade distópica. E esses 2 livros, eles fazem parte de um universo com outros 60 livros, que eu vou ter que publicar nos próximos anos. Entre eles, agora, para o mês que vem, já vou dar spoiler aqui, né? Mês que vem, vamos surgir mais 2 projetos. Ambos a princípio para e-book. Nós vamos ter o projeto dos pesadelos, que são microcontos de terror, onde eu também vou convidar, já deixo aqui em aberto, quem tiver interesse pode me procurar, que nós vamos ter parcerias com autoras que quiserem escrever microcontos nessa coletânea de terror. Tá? A princípio ele vai ser só online, disponibilizado pela Amazon, e, claro, posteriormente ele vai virar uma antologia de microcontos de terror. E, juntamente com ele, agora no mês 10, vai surgir também a coletânea de e-books das 40 Faces do Amor, que são 40 contos de amor, romance, todos eles online, dentro desse universo fantástico, né, de fantasia / realidade distópica. Então, mesmo minha carreira ela sendo muito jovem, tem surgido uma série de convites cada vez mais engrandecedores. A Amazon mesmo, ela tem um concurso para os livros, né, que ela convida alguns autores selecionados por ela. Eu tive a honra de ter o Aprisionado convidado para participar desse concurso pela Amazon, o que eu fiquei extremamente vaidosa, porque eu nunca imaginei que isso aconteceria em um único ano. E sobre essa questão intuitiva das mulheres nas artes, é que as mulheres, elas têm muito, não só as mulheres, os artistas em geral, nós temos uma alma muito sensível. A nossa arte vem muito do subjetivo, de como vemos o mundo, como lemos as coisas ao nosso redor. Quem escreve fantasia sabe muito bem do que eu digo. Você vê uma coisa com seus olhos e transforma ela de uma outra forma para dentro dos seus livros. Eu me lembro muito de uma poetisa que eu gosto muito, que é Isabela Espanca,
Não, Florisbela Espanca, desculpa, troquei o nome. É o Alzheimer, a idade me impede de lembrar certas coisas. Em que ela é extremo, ela tem uma forma de ler a realidade dela e as coisas que acontecem com ela de uma forma extremamente emotiva, muito forte. Por quê? Porque é a forma que ela enxerga o mundo. Da mesma forma que eu, quando escrevo minha poesia, você, quando escreve os seus textos, seus contos, você faz uma releitura do seu universo, das coisas que te permeiam e das pessoas, né, que estão à tua volta. Muitas vezes as pessoas questionam, tá, mas como é que é esse processo de criação? Tu cria isso do nada? Não. Às vezes você vê um filme e você faz uma releitura daquilo. Você lê uma outra obra e relê aquilo. Você vê um quadro e na sua cabeça você cria uma história para aquilo. Entendeu? É a sua leitura subjetiva, é o significado que você dá para um signo, né? E realmente é muito intuitivo. Claro que tem muitos cursos e graduações que te ajudam. A pedagogia, por exemplo, sou graduanda em pedagogia e também em contabilidade, sou formada em administração, ela me ajuda muito nisso, né? Ela me ajuda muito a trabalhar com esse lado lúdico da realidade, transformar a realidade em uma ficção, em uma fantasia, em um desejo, em outra ideia, às vezes muito mais bonita do que a que vivemos hoje em dia. Então, basicamente, eu vejo o artista, o escritor propriamente dito, ele é a pessoa que tem a capacidade de pegar uma realidade, às vezes, não tão bonita, não tão fascinante e transformar ela no que ele quiser. E eu recebo muitos relatos de leitoras que dizem que os escritores ajudaram elas a sair de um quadro de ansiedade, de depressão, principalmente nesse momento de pandemia que a gente vive, que o contato social com outras pessoas é nulo praticamente, que não nos permite viajar fisicamente, por assim dizer. Tu ter um livro nas mãos te leva para outros universos, te leva a conhecer outras pessoas, te leva a ter outras paixões, porque não se dizer, né? Então, nós artistas, neste momento tão único que a gente está passando, o nosso papel é primordial, entendeu? Se não fosse nós, muitas pessoas talvez não estivessem mais nem aqui, teriam cometido algum atentado muito grande em sua vida. E isso é muito interessante, quando vem a baila, quando alguém te diz isso, nossa, muito obrigada por ter escrito, se não fosse o teu livro, se não fosse a tua música, talvez eu estivesse numa situação muito pior, talvez eu estivesse num quadro irreversível de depressão, talvez eu até tivesse cometido suicídio. Isso é uma coisa que me engrandece como artista. E também é uma das coisas que jamais vão me deixar abrir mão de ser uma autora, mesmo o mercado editorial brasileiro, ele não seja um mercado muito fácil, né? Ele requer um trabalho muito árduo, ele nem sempre tu tem um reconhecimento imediato, mas o autor brasileiro ele faz isso por uma extrema paixão, né? Por convicção, por literalmente por como fala por dom, né? Por vocação. Nós temos vocação para isso e é por isso que nós escrevemos tanto, né? Tu gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu estou estou a ver as tuas palavras, super dinâmica. Estás a transmitir assim aquela folhinha, como a gente aquela loucura assim pessoal de pôr para fora ideias. Olha, é super motivante. Eu não sei se vocês quero só explicar que tudo que vocês mandaram, tudo vai ser projetado em simultâneo, vai ser depois com os vossos endereços, se quiserem pôr também a referência embaixo, para podermos contactar entre nós, dar às pessoas a conhecer os vossos trabalhos, também deixar os vossos endereços em rótulo, em mensagem, que se possa depois transmitir, está bem?
chegamos ao fim do nosso encontro. Peço desculpa não ter sabido gerir tão bem o tempo. Ana, Sim, antes de você encerrar, deixa eu mostrar uma coisa. com certeza. É que eu estou falando com vocês que estão aí em Portugal e eu queria mostrar para vocês que eu sou uma participante de uma antologia de escritores lusófonos. Maria Estúdios. Foi um dos meus primeiros trabalhos e eu tenho uma poesia publicada e nessa época eu ainda nem assinava como Vina, eu publiquei ela como meu nome, Shirley. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por ter participado desse projeto, foi um projeto lindo e eu tenho um pedacinho de vocês aqui comigo, porque tem mais de 360 poesias e a grande maioria vem de Portugal. Então, tá aqui, ó. De alguma forma, a escrita nos une, né? É verdade. A escrita, ela quebra as fronteiras. Não existe fronteira para a escrita. A gente está aqui no Brasil, né? Olha só, nós estamos em 3 estados diferentes, acho que 4, né? A Thaís é de onde, Thaís? Belo Horizonte, acho. Belo Horizonte. Isso, Belo Horizonte, é porque eu desliguei o áudio. Tá? 3 estados diferentes, porque ó, São Paulo, eu e a Ana. Minas Gerais, a né? Senira Belo Horizonte de Portugal, lá, melhor, de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. E a Thaís de Minas Gerais. E vocês em Portugal. Então, olha que coisa linda, gente. E eu na Suíça. E você na Suíça, olha isso! Então, olha que lindo isso, né? Nós não temos fronteiras mais. A tecnologia é uma forma da gente se encontrar, da gente estar junto, mesmo estando tão longe. Eu tenho uma amiga que sempre me fala, junto está quem perto está. Então, é isso aí, nós estamos perto umas das outras. Pertinho. Aqui, né? E, Senira, eu queria só te contar que o meu livro, Um Outro Universo, se passa em Porto Alegre, tá? Então, ó, Olha! Esse livro aqui, ó, se passa na sua terra. Então, olha que interessante, né, o que é a escrita, o quanto que ela aproxima a gente, até mesmo sem saber, né? Então, eu estou assim, muito feliz de ter podido estar com vocês. Desculpa até ter interrompido você, Ana, mas muito, muito obrigada do fundo do coração. Eu estou assim, emocionada. Meu coração está um pouco maior do que estava quando começou, porque eu estou me sentindo em casa e estou me sentindo abraçada por várias partes do mundo. Então, gratidão por ter me convidado. Foi uma honra fazer parte disso, de verdade. Muito obrigada. Eu posso falar uma coisa rapidinho? Fala, querida, fala. Eu queria agradecer também o espaço e eu nem imaginei, né? Porque eu tô assim o tempo inteiro, gente, elas publicaram em vários lugares, elas fizeram isso, fizeram aquilo, e eu estou entre essas mulheres. Eu falei assim, gente, eu tô o tempo inteiro emocionada de estar aqui e feliz, né? Porque de alguma forma é reconhecimento do nosso trabalho, porque, como eu disse, aqui no Brasil é um pouco complicado o reconhecimento da arte, é como Ai, perdão, eu não gravei o nome, como a última... Aida falou, que a gente faz por amor, que a gente faz porque a gente acredita, né? E estar entre vocês, né? Saber que eu estou no caminho certo, né? Que eu estou fazendo aquilo que está no meu coração. E esse é o caminho para mim. Obrigada pelo espaço. Thaís, Ana, posso? Thaís, o reconhecimento das artes, o problema não é do Brasil, é do mundo. Não há apoio às artes. E as artes só vingam porque os artistas persistem, insistem e continuam a criar. E o reconhecimento, não procure reconhecimento, procure reconhecer-se a si mesma. Porque ele um dia poderá chegar ou não, mas realize-se a si própria, porque não há lugar... As artes são sempre muito esquecidas pelo poder político, pela economia, até somos vistos um bocadinho como loucos, se me permitem o tema, mas eu antes quero ser louca assim do que ser louca de outra forma, mas o reconhecimento sobretudo vai a nós mesmos e nós temos que nos valorizar a nós primeiro e dar aos outros, porque no fundo o testemunho que eu ouvi de todas vós aqui
foi que escrevem para vocês mesmas e ao mesmo tempo depois para darem aos outros. Esse é o maior reconhecimento que nós podemos ter. Se tivermos um leitor ou um apreciador da arte que nós fazemos, um único, que o aprecie, já valeu a pena o ter criado. O reconhecimento e o valor é algo que podemos ganhar 3.000 prémios e pode não ter o mesmo valor de uma pessoa que conseguiu reconstruir a sua vida porque encontrou a nossa arte feita. Se calhar tem muito, para mim, tem muito mais valor alguém que, através de um livro meu, se conseguiu reconstruir do que ter ganho um prémio. Portanto, gostaria de deixar essa mensagem a todos vós. Não desistam de criar, não desistam de fazer, nem que seja por vocês próprios e por uma única pessoa que encontrem, e uma única pessoa encontram sempre. Há sempre alguém que valoriza aquilo que vocês fazem, não desistam, continuem. Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer rapidamente pelo acolhimento, pelo acolhimento de vocês, pelo convite, e quero deixar só duas observações. A literatura me salvou quando os especialistas falaram que eu tive uma recuperação rápida do AVC, porque pelo hábito da leitura que faço desde pequena. E eu hoje faço palestra nas escolas, porque se a literatura me salvou, foi benefício para mim, eu quero passar isso para os alunos de ensino médio e ensino fundamental. E me salvou da depressão que eu entrei, depois de ser demitida. 5 dias depois da demissão, o meu companheiro foi embora. Eu estava fazendo doutorado na USP, faltava 6 meses para defender a tese, e eu esqueceu até o tema da tese, então eu entrei numa depressão, e a literatura me salvou. Então, eu hoje estou aqui contando a história para vocês. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas, por isso que eu escrevo, para passar a minha experiência e que eu venci por causa da literatura. Obrigada, Ana, pelo convite. E obrigada a vocês. Vamos nos conectar. Mais alguém quer dizer qualquer coisa? Eu queria só agradecer a Senira, que agora percebi como é que se pronuncia, porque eu aqui em italiano é Cenira. Sério? Eu não sabia disso. É Cenira. Aqui é Senira. Aqui é Senira, com R. Senira. E aqui o C com C, Cenira. E Olha! eu não sabia como pronunciar. Muito obrigada. Todas nós temos qualquer coisa em comum, para além de sermos mulheres, é o gosto de oferecer qualquer coisa de nós ao mundo. E eu acho que o facto de tirarmos um bocadinho de nós, ou tudo, em uma poesia, em um conto, em uma tela, na música, até mesmo o facto, por exemplo, uma advogada que vai defender alguém, é uma arte de falar, é uma arte de ir salvar aquele momento daquela pessoa. Para mim isso tudo reúne, e acho que a literatura, como nós estamos a ver, e não só, eu diria as artes, ajudam também a mulher, não só pelo lado feminino, mas pelo lado de existir. Permite-nos existir de outra forma que mulher, mãe, esposa, filha, avó, permite-nos existir como seres e que somos capazes de pôr para fora qualquer coisa que ou nos magoa, ou nos faz feliz, ou que vai fazer feliz alguém, como a Ana Coelho disse, realmente se der para orientar alguém, para emprestar um ombro a alguém ao ler qualquer coisa nossa, ao ver uma tela, uma fotografia, ouvir uma música, para mim já ganhamos tudo e é efetivamente esse reconhecimento que nos é suficiente, acho. E eu vou só reter uma frase que é: Deus me livre de ser normal. Todos nós temos razões para ser louca. Essa frase está na minha camisa de força. Também, vamos. Muito obrigada. Junto com a loucura. É mesmo, obrigada. Muito obrigada a todas. Perdão. Acho que acabou mais ou menos o tempo, mas se terminar, terminou. Se vocês quiserem continuar até que eles nos cortem a voz. Adorei estar convosco, foi maravilhoso. Obrigada por terem aceito o convite.
e, sobretudo, partilhamos as marcas com umas, encontros de literatura em Genebra com outras, a rádio com uma outra pessoa, os meus elos familiares com a Aida, mas não foi só porque ela é da minha família, mas sobretudo porque ela é uma grande artista e eu tinha muita vontade de mostrar ao mundo, e todos os vossos trabalhos vão ser apresentados posteriormente e vão ficar nas datas que vocês sabem, em setembro, está bem? Então qualquer coisinha não hesitem a comunicar, e também com a Adriana Meyrink, eu nunca consigo pronunciar, mas é a minha falha francesa. Qualquer coisa vocês não hesitem em contactá-la, eu adicionei no nosso grupo e deixo-vos a palavra. Muito obrigada, adorei mesmo, muito obrigada. Obrigada. Às mulheres. Obrigada, Ana. E parabéns à Obrigada. Infinita por Muito mais um obrigada. encontro maravilhoso. Tchau, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa manhã de domingo. Tchau. Muito obrigada, fico muito feliz em conhecer todas vocês e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Obrigada a todas e foi um prazer estar com vocês. Gostei muito de conhecê-los.